Tem motivos para não vir para Nova Zelândia? Tem vários. E no vídeo de hoje eu vou falar mal da Nova Zelândia, eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu não gosto aqui, ranqueadas em ordem do que menos afeta a gente e o que mais afeta a gente no dia a dia, que me fazem questionar a minha decisão de continuar aqui e que, portanto, podem fazer com que você desista de vir pra cá. Mas não se preocupem, tem vários motivos que me fazem querer ficar também e eu vou contar pra vocês quais são esses no próximo vídeo. Sem mais delongas, bora lá! Oi gente, pra quem é novo por aqui, meu nome é Bianca e nesse canal eu dou as melhores dicas pra quem quer vir pra Nova Zelândia ou pra quem também já está aqui. Bom, vou tentar ser bem rápida e não me prolongar muito nesses assuntos pra não ficar muito longo esse vídeo. Então o primeiro motivo, que é um grande ponto negativo da Nova Zelândia, são os terremotos. Eu coloquei ele por último na lista porque, embora seja algo que, se acontecer com uma intensidade maior, pode ser bem grave, né? Na maioria das vezes a gente nem sente esses terremotos acontecendo e quando sente é bem leve, é uma tremidinha de leve, assim que logo você se acostuma também. Mas é lógico que vale a pena entrar na lista porque realmente é um fator de risco, né? Algo que pode acontecer aqui. Outra coisa que eu também não curto muito aqui na Nova Zelândia é que muitas vezes você encontra pessoas que são meio grosseiras, assim, que são meio desrespeitosas. Tem algumas pessoas também que de conversar você percebe que não tem muita ambição, não tem muita vontade de fazer muita coisa além de ficar em casa, sabe? Que muitas vezes também acaba sendo meio ignorante em relação a vários assuntos. Enfim, nada que a gente também não veja no Brasil ou em outros países, né? Mas que a gente acaba percebendo aqui de vez em quando também. Também tem uma coisa aqui dos kiwis, né? Dos neozelandeses não quererem muito se misturar com outras pessoas, às vezes até entre eles mesmo, assim. Tem uma coisa de querer ficar sempre no mesmo grupinho, assim, de não querer muito socializar com outras pessoas. Mas lógico que tem exceções também, né? Inclusive, no geral, eu diria que a Nova Zelândia é sim muito receptiva aos imigrantes, é muito educada e respeita muito pessoas de tudo quanto é país, mas aprofundar mesmo a relação com pessoas daqui da Nova Zelândia é um pouco mais difícil. Provavelmente a maioria dos seus amigos vão ser brasileiros ou imigrantes de outros países também. O que não é necessariamente uma coisa ruim, né? Mas ter uma amizade com um kiwi, né? Com um nativo aqui da Nova Zelândia é um pouco mais difícil. Outro ponto negativo aqui da Nova Zelândia é um mercado de trabalho meio limitado. Quando eu digo isso, eu não tô querendo dizer que falta emprego aqui, pelo contrário, a Nova Zelândia é um país que precisa de muita mão de obra. Só que por ser um país muito pequeno, a gente não tem grandes capitais, né, como tem em vários países do mundo, ou mesmo várias indústrias diferentes, né, com várias oportunidades de trabalho diferentes. Tudo aqui na Nova Zelândia tem uma escala um pouco menor, né, então tudo que você encontrar por aqui vai ser um pouco menos diverso, assim, né, vai ter um pouco menos de opções. Inclusive, é bem comum aqui que você vai trabalhar numa empresa menor, onde vai ser exigido de você que você execute meio que mais de uma função ali para dar conta do que precisa ser feito num time menor. É o meu caso, por exemplo. É diferente de países maiores que tem grandes multinacionais e que cada pessoa só faz uma coisinha específica. E tem isso aqui também, mas em menor quantidade. Antes da gente continuar, eu só queria lembrar vocês que produzir esse conteúdo pra vocês dá um trabalhão, consome tempo, consome dinheiro. Então, se esse vídeo estiver te ajudando, considere apoiar o canal nos links que estão aqui na descrição. E não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Outra reclamação que é meio geral aqui, você vai ouvir de várias pessoas que moram aqui, é a dificuldade para comprar uma casa. O mercado imobiliário aqui na Nova Zelândia é bem surreal, eu particularmente acho bem surreal o preço das casas, principalmente. Tipo essa casa aqui, que foi vendida nessas condições por quase $1,5 milhão de dólares. Além disso, para conseguir um financiamento, você precisa ter um bom credit score e tem várias coisas que podem afetar, né, isso quando você for pedir dinheiro emprestado para o banco. Ter um cartão de crédito, o simples fato de você ter um cartão de crédito pode prejudicar o seu credit score. E na maioria das vezes, para você conseguir um financiamento, você tem que ter um depósito de no mínimo 20% do valor da casa. Só que o problema é que as casas aqui são muito caras. Então 20% de um valor muito alto também é um valor muito alto. Em algumas situações você até consegue dar uma entrada menor na casa, né? Mas muitas vezes
vezes esse benefício vem acompanhado de juros mais altos durante o tempo aí que você estiver pagando esse financiamento. Então esse processo todo pode ser bem complicado e bem caro também. Outra coisa que também é um pouco difícil de explicar e que você realmente só começa a sentir depois de um tempo estando aqui é essa sensação de isolamento do resto do mundo. Esse isolamento tem um lado muito positivo também, né? O país acaba sendo muito menos visitado, acaba tendo muito menos gente, o que faz com que principalmente a natureza acabe ficando muito mais conservada, né? Lógico que tem também medidas do governo que ajudam a garantir isso, mas é inegável que o fato de ter menos gente acaba colaborando bastante. Mas depois de um tempo aqui você começa a perceber realmente o quão isolado você está do resto do mundo, assim. Eu, quando vim pra cá, inocentemente, achei que, nossa, é pertinho da Austrália, é pertinho da Ásia, vou fazer várias viagens por ali. E, na verdade, a Nova Zelândia não é pertinho de nada. Voar para a maioria desses países que são próximos da Nova Zelândia, né, demora, são voos caros, então não é tão fácil quanto eu achei que fosse ser, porque realmente a Nova Zelândia meio que fica longe de tudo mesmo. E além da distância física mesmo, né, essa sensação de isolamento vem também em forma de você se sentir meio alheio ao que tá acontecendo no mundo, assim, de alguma forma. E eu acho que isso tem a ver com a população super pequena daqui, né? São apenas 5 milhões de habitantes. E embora a gente tenha centros urbanos significativos, a grande maioria do território da Nova Zelândia são fazendas ou áreas meio isoladas e desabitadas. Eu não sei se isso também acontece com outras pessoas que estão aqui, imagino que sim, mas pra mim, principalmente da última vez que eu fui pro Brasil agora, parecia que eu tinha sido reinserida no mundo, assim, é muito louco. E também a distância do Brasil. Se você mora aqui na Nova Zelândia, você vai precisar pegar pelo menos 2 voos, né, um de Auckland até Santiago e outro de Santiago até São Paulo, mas caso você não more nem em Auckland e nem em São Paulo, esse trecho fica ainda mais longo, né? Você ainda vai precisar pegar mais ônibus ou avião para chegar até a sua casa. Outra coisa que também é líder de reclamações aqui na Nova Zelândia é o sistema de saúde. E aí, assim, tem gente que tem experiências boas, tem gente que tem experiências ruins. Eu, particularmente, até o momento só tive experiências boas, mas também tudo que eu sempre precisei até o momento foi muito simples. De vez em quando a gente escuta algumas histórias, assim, que são um pouco assustadoras, de demora para conseguir uma cirurgia, por exemplo, ou do tratamento ter sido meio ruim, não muito, digamos, atualizado com as melhores práticas que a gente vê dos melhores médicos no Brasil, por exemplo. O que eu particularmente acho ruim aqui é que tudo aqui é pelo sistema público. Então, mesmo que você tenha um plano de saúde, você ainda vai passar pelo mesmo sistema de saúde do que uma pessoa que não tem um plano de saúde. O que o plano de saúde te dá é uma prioridade em algumas coisas, mas ele não te dá um atendimento diferenciado. E o sistema público é sim muito bom, mas o problema é que ele acaba ficando sobrecarregado porque todo mundo usa o sistema público. Então, mesmo quem tem um plano de saúde, né, quem paga um plano de saúde particular, usa também o sistema público através do plano de saúde. E diferente do que é no Brasil, por exemplo, que caso você precise, você consegue pagar ali um médico ou um hospital particular para te atender, aqui essa possibilidade não existe. Então é lógico, né, que o legal é todo mundo ter acesso à mesma qualidade, né, de sistema de saúde, mas a questão aqui é que muitas vezes nem pagando você consegue ter acesso a algumas coisas, enquanto que no Brasil sim. E isso acaba sendo um problema quando você tá precisando muito de alguma coisa, tá demorando para receber esse atendimento e não tem a possibilidade de pagar um médico particular como você teria no Brasil. Comparado com o Brasil, né, aqui também receita-se muito menos remédio e também muito menos exame. Principalmente exame, né, aqui eles evitam bastante de pedir exame, realmente você percebe que é mais no caso de você estar realmente precisando. Outro ponto negativo da Nova Zelândia é que ele é um país caro. E acredito que essa coisa do isolamento tem bastante a ver com isso, né, as indústrias aqui da Nova Zelândia, por ser um país pequeno também, não são tão desenvolvidas e aí a gente precisa importar muita coisa e importar para um lugar que é isolado acaba também ficando mais caro e esse custo acaba sendo repassado, obviamente, pra gente. Por outro lado, o salário mínimo aqui não é ruim, então dá para ter uma qualidade de vida mesmo ganhando algo próximo do salário mínimo, mas se a gente for comparar com outros países do mundo, a Nova Zelândia tem um custo de vida bem alto comparado ao salário mínimo.
Outra coisa que é bem complicada aqui na Nova Zelândia é o transporte público. E não só o transporte público, mas também o transporte entre as principais cidades do país. Então, não só a Nova Zelândia é um país isolado, mas as cidades da Nova Zelândia também são bem espalhadas, assim, e também tem um pouco dessa sensação de isolamento. Então a gente tem Auckland, né, que é a maior cidade da Nova Zelândia, e lá você vai ter um pouco mais de um clima de cidade grande, mas saindo de Auckland, todas as cidades são bem distantes entre si, o transporte entre elas não é fácil, muitas vezes não tem muita coisa entre essas principais cidades, e não tem trem, ônibus ou outras opções mais viáveis de transporte, além de carro e avião. Além disso, tem o fato de que as duas ilhas que formam a Nova Zelândia são divididas por uma quantidade considerável de mar, né? Que leva em torno de 4 horas para ser atravessado de balsa. De avião, todos esses trajetos ficam bem mais rápidos, é claro, mas muitas vezes as passagens são bem caras. E mesmo o transporte público dentro dessas cidades também não é lá essas coisas. Na maioria das cidades, a única opção de transporte público que você vai ter é o ônibus. E o ônibus, embora seja muito limpinho e muito bem cuidado por aqui, né, eles não são muito confiáveis, eles sempre atrasam, demora pra caramba pra chegar nos lugares. E na maioria dos casos também eles não chegam em todos os lugares, ou você tem que pegar muitos ônibus para chegar de um ponto até outro dentro da mesma cidade. Então acaba sendo um país onde é quase impossível você depender só do transporte público, infelizmente. Então é bem provável que você vá ter que comprar um carro aqui na Nova Zelândia. E por último, um ponto negativo da Nova Zelândia, que na minha opinião é o que mais afeta o nosso dia a dia mesmo, é o clima. O clima da Nova Zelândia, comparado com outros países mais frios, é até que bem ameno, assim, a gente não tem temperaturas muito baixas e não é muito comum nevar nas cidades com muita frequência, né, tirando as cidades mais ao sul. Aqui em Christchurch, por exemplo, que já é na Ilha Sul, né, a gente quase não tem neve. Então não tem aquela coisa assim que nem tem no Canadá, por exemplo, de você ter que tirar a neve com um pá de frente da garagem para conseguir sair com o carro e etc. E dificilmente a gente tem temperaturas muito abaixo de zero, né? Normalmente isso você vai ter em cidades que são ou mais ao sul ou em pontos mais altos do país, mas ainda assim o clima não deixa de ser uma dificuldade por aqui. A gente tem vários dias aqui que são bem nublados e bem chuvosos. Dito isso, eu tô gravando esse vídeo num dia que tá um sol lindo e maravilhoso lá fora, mas é sim bem comum a gente ter dias bem chuvosos, um frio, um vento gelado no país inteiro. Um típico dia de verão na Nova Zelândia. E também tem a questão de no inverno os dias ficarem muito curtos, né? Então a gente tem muito pouco tempo de luz e isso dá uma impactada legal assim no nosso humor. É um desafio sobreviver ao inverno da Nova Zelândia. Mas apesar de tudo isso, é claro que tem vários outros motivos que fazem valer muito a pena morar aqui. E eu vou contar pra vocês no próximo vídeo que motivos são esses. Enquanto esse vídeo não sai, eu sugiro que vocês assistam os vídeos sobre os hábitos da Nova Zelândia que eu peguei ou que eu não me adaptei, pra vocês verem aí se os hábitos dos kiwis têm a ver com a personalidade de vocês ou não. Ou então você também pode assistir o vídeo Choque de Realidade sobre a Nova Zelândia, onde eu tento alinhar aí um pouco as expectativas de vocês para vocês também não chegarem achando que tudo aqui é as mil maravilhas. Como sempre, se tiver ficado alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, um beijo!